Bora pessoal, tudo bom? Sou Felipe Nascimento, começando mais um Sales Takeoff. Hoje eu tô aqui com o Cristiano da Peoplefy, beleza, Cris? Bate aí meu chapa. Fala aí, Felipe. Cris é um cara fera que eu conheci nesse circuito de startups do Brasil, entendendo como tirar um projeto do zero, como levar uma solução para um mercado de varejo, como ajudar o vendedor a vender mais ali, gamificando a sua jornada. E foi muito legal a gente construir essa amizade e convidei o Cris para trazer aqui para vocês, para essa comunidade, as melhores e as maiores dicas entre comportamento de vendedor, usabilidade de uma plataforma de gamificação e também mostrar para quem é lojista, para quem tem uma franquia, como que o negócio dele pode dar certo se ele estruturar um pouquinho melhor ali a área de vendas deles, né? Fala um pouquinho aí, Cris. Bem-vindo, obrigado aí pela sua presença. Eu que agradeço, Felipe. Satisfação, mais uma vez. Você falou do circuito de startups aí. Esse é um circuito bem legal que a gente encontra pessoas aqui. Sim. Isso realmente é bacana. E obrigado, pessoal, pela satisfação estar aqui também nessa conversa. Bom, como você falou, hoje a gente criou uma plataforma de gamificação para time de vendas, Que é a Peoplefy. que é a Peoplefy. Legal, legal. Porque a gente descobriu um problema. Na verdade, sempre que eu vou fazer o pitch, eu faço essa pergunta. Tamo no elevador, é seu pitch, vai. Assim, aliás, era a hora? O que você me perguntou? Já tá esquecido. O que é a Peoplefy, o que você faz, conta um pouquinho Eu tinha do perguntado teu cenário aí. Tinha esquecido. Beleza. Então, eu gosto de explicar Peoplefy fazendo algumas perguntas, né? A primeira que eu faço eu sempre chego quando eu vou fazer o pitch, quando eu vou falar, às vezes quando eu vou falar com o cliente também, eu falo assim, você acredita que seu time de vendas motivados vende mais? Felipe, nas 50 vezes que eu falei isso, 100% das pessoas levantam a mão, porque Com certeza. é óbvio. O problema é a segunda pergunta. Eu falo assim, ok, mas se você tem campanha de motivação ativa, funcionando e com resultado, eu não vi ninguém ainda levantando a mão. O que ele pode responder é assim, eu pago uma comissão boa. Exato, eu pago uma comissão boa, é obrigação, qualquer coisa do tipo. Uhum. Aí tem o problema por trás disso, porque na nossa experiência a gente descobriu por que é isso, porque eu passei. Sempre fui de vendas, meus sócios foram de vendas e assim por diante. O problema é a dificuldade de criar uma campanha de incentivo. Verdade. Porque assim, o que motiva o vendedor? Será que é só dinheiro? Porque se fosse só dinheiro, Felipe, eu falava, ok, imagine que você é um vendedor, você está ganhando lá os seus 20 mil reais. Vamos lá, vamos falar que você é um vendedor Enterprise, está ganhando Tá bem. contratando bem, tá pagando bem. Você vê o nível, né? Do currículo lá. Aí eu falo para você, legal, então eu vou te dar mais 5 mil reais, mas você vai trabalhar agora para outra empresa. Bom, se só fosse dinheiro a resposta para motivação para o time de vendas, qualquer valor acima do que você ganha te moveria para outro lugar. Sim. Ou seja, é mais complexo você entender o que motiva um time de vendas. Tem muita Verdade. coisa por aí. Então, como que você vai criar uma campanha sem saber isso? Ponto 2. Como é que você garante que vai ter transparência? Como é que você garante? Tem o João, a Maria e o José. Como que ele vai saber que a regra que vale para o João é a mesma que vale para a Maria? E é a Verdade. mesma que vale para mim? Então você precisa ter minimamente um sistema para controlar isso. E por fim, como é que você garante que está todo mundo ciente? A comunicação. Como que eu sei que ele vai receber minha mensagem, ele vai se engajar? Então tudo isso é o motivo da resposta da pergunta 2, porque as pessoas não criam campanha de incentivo. Todo mundo sabendo que campanha de incentivo dá mais resultado. Aí foi por isso que a gente criou a Peoplefy. Caramba, e deve ter caído no gosto do público absurdamente, né? Sem dúvida. Porque se um vendedor ou um dono de empresa, né, gerente de vendas, sabe que se ele motivar mais o time dele, ele rende melhor, quando ele aplica simplesmente uma regra que você coloca na plataforma, ele vê resultado prático. Sim, eu posso te dar resultado em números, inclusive. Os clientes, depois que utilizam, inclusive outro dia eu estava com um dos franqueados da Track and Field, que é um dos nossos maiores clientes. Legal, hein? Estava perguntando da campanha de Natal. Foi no começo do ano, então ainda estava fresco na cabeça dele. Ele aumentou 20% o resultado da campanha de venda de Natal comparado ao ano anterior. Caramba! Por quê? Todo mundo lá na loja sabia o que precisava fazer e sabia o que ia ganhar depois que chegasse um resultado. Tudo estava dentro da plataforma, depois quando ele foi ver o resultado no final do mês, ele viu que aumentou a receita. Então sim, no final do dia a gente aumenta a receita. Gamificação, motivação é só a estratégia que faz as pessoas fazerem o que elas precisam fazer, só que de uma maneira agora muito mais satisfeita fazendo o que ela precisa Pô, fazer. legal. Você citou, né, a Track and Field como um cliente de vocês, tem lojas em todo o Brasil, tem um circuito de corridas da Track and Field, tem ali os clientes que são lovers da marca, né? Sim. E eu acredito que nessa jornada de gamificação existem ali critérios
que o lojista colocam etapas para que aquele vendedor tenha mais atividades ou ele tenha mais relacionamento com aqueles clientes, com fidelidade, com frequência na loja. O que você tem observado no mercado de varejo que ainda tem um campo muito grande para crescimento no nível de ociosidade dos vendedores, né? Eu vou dar um exemplo, eu vou em muitas lojas que um shopping quarta-feira, 2 da tarde, possivelmente o movimento vai estar baixo. Sim. E se esse cara esperar alguém passar ali, possivelmente ele não venda, Sim. né? Mas tem uma loja para arrumar, um estoque para ver, um cliente que passou e deixou um contato. Como que a Peoplefy consegue ajudar nesse processo de ociosidade de um vendedor e de uma loja que precisa de cliente? Legal. Esse realmente é um dos problemas que isso que a gente construiu ajuda. Porque se o vendedor soubesse que o tempo dele ocioso, aplicando em atividade X, Y, Z, bateria a meta dele do mês, você acha que ele ia continuar daquele jeito? Jamais, né? Jamais. Ele tem as suas próprias motivações pessoais. Ele provavelmente tem um sonho de conquistar alguma coisa ou chegar em algum lugar, precisa pagar as contas, etc. Se ele soubesse que o que ele precisa fazer no tempo ocioso dele, que geraria mais venda, ele faria. Aí entra os problemas de chegar nisso. Porque ou a empresa ali, o dono da franquia, o dono da loja, o dono da loja de varejo, ele sabe. O problema é que isso não chega fácil no vendedor. Entendi. Então ele sabe que se, ao invés de no tempo ocioso ele ficar no celular, se ele mandasse 5 mensagens ou qualquer coisa do tipo, ele conseguiria atrair mais vendedores para a loja. Mas onde ele vai colocar isso para ele ver? Aí que tá, vai ficar num papel, ou ele vai ter que ficar presencialmente falando, ó, você precisa fazer isso, isso, isso. Então, existe tecnologia para ajudar Claro. nisso. Então, se eu sei todo dia a minha agenda, bater meta, né? Podia até colocar o nome da agenda. Bater meta significa eu preciso mandar mensagem para os meus clientes, eu preciso organizar o display da loja, eu preciso ficar de olho nos KPIs do varejo, PA, PV e todas as metas. Se eu sei que isso aqui está na minha frente, eu só preciso executar, aí entra o ingrediente secreto, né? Que não é se executar. Agora, com isso que a gente construiu, além dele executar, ele é recompensado. Então, isso mistura. Isso é um bom argumento, né? Exato. Recompensa é muito bom, né? Quem não gosta de recompensa? Então, sendo recompensado por aquilo que eu vou falar para ele, que se ele fizer, ele vai gerar resultados, é o que falta e é a oportunidade que você falou para cobrir esse tempo ocioso. Mas as melhores legal, hein? empresas, principalmente do varejo, que percebem isso, já sabem como fazer, elas só não têm uma forma fácil de fazer isso. Cris, isso é muito legal. Em outras palavras, me corrija se eu estiver errado. Então, um vendedor hoje que está dentro da plataforma da Peoplefy, além dele vender e ganhar a comissão dele, que ele combinou com o lojista, ele segue ali algumas trilhas de gamificação que vão trazer atividades para ele fazer. E cada atividade que ele realiza, ele está apto ali a resgatar um prêmio, resgatar uma bonificação. É um pouco disso? Literalmente isso. Literalmente isso. Vou dar um exemplo. Então, eu sou um vendedor da Torquefield, que a gente está citando o exemplo. Uma das minhas metas é eu cumprir meu PA, que é uma métrica do varejo, né? Peças por atendimento. Então, mais peças por uma mesma venda, eu aumento o meu resultado. Ah, leva um tênis, leva uma meia. E essa cueca tá em promoção. Levou 2, ganha a terceira. É o que a gente chama. Eu só compro meia, então, porque o vendedor da Trackfield tá fazendo isso lá comigo, é isso? Exato. Entendi. Você Obrigado. a batata maior do Mac, porque ele vai falar que a diferença entre a pequena e a grande é R$2. Mas você não comprou batata, você comprou hambúrguer. É a Verdade. É a mesma lógica aplicada em qualquer lugar. Bom. Então, sim, ele vai lá, cumpre essa meta, ou outro exemplo, troca de sucesso, que é a pessoa comprou um produto, voltou na loja e você conseguiu fazer a troca ali dela sem problema algum, e em alguns casos você até conseguiu fazer com que ela compre outro produto, né? Isso é legal, né? Você bem legal. A loja vai lá devolver um produto que ou você não gostou, ou não serviu, e você vai lá e sai com mais 5 peças. Isso é legal. Esse é excelente. Então ele vai lá, faz isso. Ele registra na plataforma e ele recebe moeda digital. Caramba. Moeda digital é igual dinheiro. Então isso ele pode converter em prêmios, pode converter em dinheiro mesmo, no que ele quiser. É mais ou menos como se eu te desse dinheiro e você entrasse num e-commerce com dinheiro que a empresa deu e comprasse um produto. Cara, que sensacional. E como é que tem sido a aderência aí dos vendedores do varejo, né? A gente sabe que o vendedor de varejo, cara, não é fácil, né? Segunda a segunda, não tem final de semana, o cara trabalha até 10 da noite, é Natal, Dia das Mães. Como é que é o comportamento deles quando eles estão dentro de uma plataforma desse? Eles gostam, eles divulgam, é benéfico para eles? Você tem tido feedback do usuário final? Sim. Eles são tudo isso e são muito enérgicos, né?
Pô, Energia lá não sei em se você já cima, trabalhou né? em loja, eu já convivi com pessoas, nunca trabalhei diretamente, mas sempre vivi com pessoas que trabalhavam. A energia do pessoal que trabalha no varejo, em loja, é fantástica. Então, eles já são naturalmente competitivos. Pô, isso é Por exemplo, verdade. uma coisa que muito funciona, para mostrar um caso de real, é quando o primeiro vendedor resgata a recompensa e leva para a loja. Então ele vai lá, leva a bolsa nova que ele ganhou e todo Já mundo, mas faz o que aquela que é isso? propaganda, Ganhei o que espertinho. que é isso? Ah, então isso está dando recompensa, então eu vou me esforçar. Então sim, porque na prática ele já precisa fazer o Verdade. que eles colocam na plataforma para o vendedor fazer. A diferença agora vai ser muito mais divertido e recompensador. Então essa é a diferença entre fazer como ele já faz e fazer dentro da plataforma. Então é natural que eles já consigam fazer. Entendi, perfeito, bem legal, Cris. E hoje o varejo é o principal cliente da Peoplefy? Hoje vocês estão com uma solução para esse mercado? Ou você consegue ainda entrar numa empresa que tem um inside sales, um SDR? Você consegue ajudar esses times de vendas também? De maneira geral, consigo ajudar todos os times de venda que precisam motivar, os gestores precisam Legal. motivar o time. A gente está sim mais posicionado por varejo, que a gente entendeu que é um público que tem melhores números no sentido de ser cliente e também é um público que a gente tem bastante história para contar. Legal, Então hein, tem cara? cases, tem resultados, etc. Mas na prática, sim, a gente atende site sales. E para citar um exemplo passado, a gente chegou a atender até hamburgueria. Então, o cara queria fazer com que o processo de fazer um hambúrguer seja o mais eficiente possível. E Sensacional isso, existe hein? processo. Isso que eu achei curioso, existe. Processo você tem que colocar o pão, X gramas de queijo, o hambúrguer tem que ser smash nessa espessura, nessa gramatura. Então, isso tudo ele fazia lá, o vendedor, Cara, que o legal. montador do hambúrguer fazia lá e ele gamificava. Então, eu já cheguei aí. Hoje a gente está mais para time de venda, mas precisa saber a escala disso, né? Se você tem pessoas para motivar, você pode usar a estratégia de gamificação. Pô, que sensacional, cara. E como que surgiu a ideia de gamificar essa jornada, assim? Você tava no banho, tava lá jogando videogame. tava no jiu-jitsu lá, rolando. E se eu gamificar a jornada de alguém? Como que nasceu esse processo? Que é muito legal. Ia ser legal falar que tava jogando videogame. E gamificando na prática, Ai, né? que tal? E não conseguia passar de fase. Mario. Essa ideia surgiu entre várias coisas, porque eu também fui líder de vendas, eu sei da dificuldade que é para dizer Na que prática, então. Você sentiu a dor. sentia dor. A gente fez um MVP sem existir a empresa, mas não era MVP, é só o modo de falar, porque em tese foi o pai da Peoplefy. Eu tinha um time lá, eu fazia endomarketing na época. Eu nem estava no time de. Também estava no time de vendas, mas fazia endomarketing. Aí eu queria ajudar a galera a praticar mais esporte, porque você comentou do jiu-jitsu, é um esporte que eu amo. Já fui da natação, corrida, bicicleta. Então, eu sei que um colaborador saudável produz e é mais feliz. Sensacional. Aí, na época eu quis provar essa tese. Aí eu fiz uma planilha. Falei, galera, vocês vão fazer atividade física, vão entrar nessa planilha, vão registrar isso aqui e no final a gente vai dar um prêmio. Legal. Eu nem tinha falado prêmio. Sem brincadeira, Felipe. No primeiro mês, 200 horas de atividade física do time inteiro feito. Caramba, Só aderência total. total. Só de você trazer a ideia, o engajamento nasceu. Só de trazer a ideia de uma maneira muito manual, que inclusive podia ser facilmente burlada, né? Ele podia entrar, etc. É verdade. Mas só o movimento de fazer isso já conseguiu o objetivo, que é a galera praticar. Aí tinha gente tirando foto do vôlei, tirando foto de Gym Pass, que era um benefício da empresa, então indiretamente ajudou a empresa a fazer com que o benefício fosse usado. Aí disso também foi um dos insights. Falei, tem coisa aí. Só Legal. que dá muito trabalho. Aí que entra, né? Isso dá muito trabalho fazer assim, só precisa melhorar. Mas foi mais ou menos dessa necessidade. Depois veio outras que casaram. Eu trabalhava numa empresa que tinha um produto atrelado a uma tecnologia da Microsoft. Eles queriam criar um produto que não fosse atrelado a essa tecnologia, que podia vender para qualquer empresa, tendo ou não tendo Microsoft. Aham. Aí juntou isso, a ideia que a gente já tinha, nossa expertise em engajar pessoas e puf! Pô, A ideia nasceu as meninas super poderosa. meninas super poderosas e Que legal, Isso aí. cara, que legal. E tá quanto tempo já nessa jornada, Cris? está indo pro 4º ano. Focado, cadência, processo, venda, Vindo aqui fazer podcast. divulgando esse processo. E aí vem aqui uma parte bem legal desse nosso papo que entra, né, nessa jornada do empreendedor startupeiro, né? Como uma solução disrupta o mercado, como você leva uma solução para mudar o varejo, mudar ali as equipes de venda, né? Como é que foi, Cris, sair do zero para o primeiro cliente
e como que é a jornada de sair do primeiro cliente até uma escala, assim. Em que fase que vocês estão hoje e que você viu que mudou do primeiro cliente até a jornada que vocês estão hoje? É muito erro. Todo dia errando. Errando e continuando, errando e continuando, não tem como. A gente sempre tem uma ideia do que vai funcionar. Essa é a vida real, né, Essa é a cara? vida Não real. adianta falar que o processo funciona, a vida real é errando e acertando, né, cara? É o processo do zero ao primeiro cliente. Nosso primeiro cliente foi um cliente herdado da outra empresa. Herdado não, a gente vendeu, mas ele comprou a ideia. Mas Legal. disso até, porque assim, você pode ter o primeiro cliente e falar, ok, minha tese de ter uma plataforma de motivação de pessoas está validada. Tá nada. Porque um Verdade. cliente não representa todos os clientes que você vai ter, não significa que é o melhor, não significa que vai pagar o ticket, o valor do produto que você acha que precisa ser. Você não sabe como vai chegar em vários outros clientes como esse e assim por diante. Então, o processo dos primeiros clientes até onde está foi muito em tentativa e erro, com um pouco de sorte ali jogando junto, mas foi muito testando mesmo. E como eu adoro growth, eu adoro essa disciplina de ver números, entender crescimento por números, né, que é uma parte do growth, é como que eu raciocino o crescimento através de números. E vendo isso, jogando tudo isso numa planilha, fica mais fácil de decidir, saber quem atacar, etc. Pô, legal. Mas sim, cara. foi baseado em muito erro e sim, muita análise de dados também para chegar hoje onde a gente tem muito mais clareza, né, do que no começo de quem é o nosso público ideal e assim por Pô, diante. isso é legal porque vem aqui de encontro com uma pergunta que é super comum para quem trabalha com vendas, né? Acredito que eu já sei a sua resposta, porque você está na área de gamificação. Mas você também está atendendo o varejo. E é muito comum uma pessoa falar assim, você é boa comunicadora, você se expressa bem, por que você não é vendedor? Você acha que vendas é uma arte ou vendas é ciência na prática? Eu já tive várias conclusões disso. Às vezes eu acho que é uma arte, às vezes eu acho que é uma ciência. Hoje, minha resposta para mim é 80% ciência. 80% ciência. E se você tiver 20% de carisma, aí você é top dos top stars. Voa. Você juntou os dois ingredientes, que é disciplina para executar um processo científico e carisma natural para fazer as pessoas gostarem de você. Sim, mas certamente a pessoa que é só talentosa e não tem processo, ela vai ter resultado. Eu só não acredito que vai ser de tanto longo prazo. Entendi. Porque uma hora, ou ela vai deixar de ter resultado porque ela não sabe como replicar o que ela faz, ou ela vai replicar o que ela faz, entender que 80% é um processo e depois se tornar um super vendedor da vida. E aí vem uma outra pergunta que eu acho que corrobora com essa, né? Vende mais quem se esforça mais ou vende mais quem analisa dados melhor? Aí conflita com meus dois espíritos, do growth e do vendedor. Eu acho que é o que executa mais e investe 30% do tempo dele para analisar o que ele fez, para depois fazer o próximo ciclo. Pô, isso é Eu não verdade. acredito só em execução cega, sem você parar para rever, porque cavar certo em lugar errado é cavar errado. É um esforço errado, É um né? esforço errado, por mais que Verdade. pareça no lugar certo. Então, eu acredito que 70% é execução e você tem que parar 30% para saber se os próximos você vai fazer a mesma coisa ou não. Entendi. Mas a grosso modo, você enxerga que a venda, de fato, ela é movida pelo incentivo ou tem algum outro fator motivador para que a venda aconteça? Totalmente o incentivo. É que o incentivo, ele pode ser o físico ou não físico, né? Eu posso me incentivar a ter a minha recompensa intrínseca, né? Que é aquela recompensa que não depende de um produto ou de um fator É externo. a sensação. Eu me sentir, etc. É um tipo de incentivo. Sempre vai partir do incentivo. Pode ser um incentivo de sobrevivência pessoal, preciso pagar Pode ser, minhas né? contas. Agora, se eu já estou resolvido com isso, pode ser um incentivo de próximo passo, como que eu evoluo de carreira. Pode ser um incentivo de conquista, pode ser N, mas sempre parte do incentivo. Ninguém chega de manhã e fala, vou só aqui vender porque eu tô tranquilo, tô de boa. Tem sempre um porquê. Aí o segredo, a mágica de tudo é descobrir o que é isso aqui e como você usa isso para fazer a pessoa fazer aquilo que você deseja que ela faça e ela quer fazer porque ela vai ter uma recompensa, seja em qualquer uma dessas categorias. Sensacional. Cris, hoje eu abri uma loja de roupas lá no meu bairro e tenho um vendedor. Como você estruturaria uma gamificação para esse vendedor e para essa loja terem sucesso a curto prazo?
Legal. Para um vendedor, você não tem algumas características da gamificação que é a competição. Você não tem com quem você Tenho está. 2 vendedores. Já melhorou, melhorou. Uma meta para os 12 vendedores já é um parâmetro de referência. Legal. A primeira coisa que eu faria é entender o que ele precisa fazer para vender. Então, Boa. para vender, ele precisa entregar um cartão para quem passar todas as vezes, todos os dias. Para vender, ele precisa chamar o cliente para dar um brinde. Então, eu entenderia o processo com que faz uma pessoa comprar o produto que eu estou vendendo. Aí sim eu aplicaria um método de gamificação. Legal. Gamificação é só uma camada para aquilo que você sabe que vai funcionar. É só um incentivo para ele fazer. Então, Entendi. sim, eu entenderia uma jornada ou faria vários testes até entender o que mais funciona e depois incentivaria esses 2 vendedores com um prêmio de curto prazo e um prêmio de longo prazo. Prêmio de curto prazo, baseado na atividade. Então, Verdade. chegou a pessoa na loja, eu cadastrei ela no sistema. Legal, isso é uma atividade. Eu vou recompensar ela por essa atividade. Com 100 mil reais? Não, né? Óbvio que não. Então, eu vou dar um brinde, eu vou dar pontos de experiência que depois ela desbloqueia para outra recompensa. Aí, quando ela chegar no resultado maior, que é a venda, a fidelização, aí sim eu dou um prêmio maior. Mas sempre isso todos os dias, Legal. sem falhar, Constância e disciplina. sem dúvida. Você sabe dizer hoje o que seria o campeão dos incentivos para os vendedores que usam Peoplefy hoje? Tem um tipo de produto que os vendedores adoram resgatar como incentivo? É uma boa pergunta. Sabe qual que, baseado no que eu vejo, é o maior? Eles entenderem que aquilo é renda extra. Cara, isso é legal, é É. legal. Até um conceito de mudar a estrutura financeira deles, né? É uma reeducação financeira deles, né? Exato. Que legal. Eles entenderem que aquilo é composição de salário, quando é valor financeiro, principalmente. Muito Ele bom. saber que ele, se ele executar, ele vai ter um pouco. Isso é um pouco mais teórico, mas responde essa pergunta porque é realmente na prática. Não, é na Agora, prática. para trazer um exemplo real, assim, o produto, voucher é campeão. iFood, sexta-feira, para o time que bateu uma Bomba. meta. Vixe, isso aí é o que mais Isso aí é prático, viável, ele consegue resgatar rápido e já consumir rápido. A dopamina do cara vai rapidão, a mil, né? consome. E isso atrelado, isso é produto. Se você atrelar isso a uma experiência, aí é ótimo. Legal. Porque, um exemplo, se você dá um voucher do iFood, excelente, você atingiu um pico ali de dopamina dele no momento. Passou 3 dias, ele nem vai lembrar o que ele comeu. Uhum. Agora, se você atrela uma experiência, coloca ele numa viagem, coloca ele num curso exclusivo, que ele vai aprender a vender mais, daqui a 3 anos ele vai lembrar que aquilo foi dado pela empresa. Legal. Porque legal. o voucher ele vai consumir um consumo rápido. Quando você faz essas duas coisas, um produto ligado a uma experiência, aí você tem um combo mais ideal assim de recompensa. Perfeito, perfeito. E aí eu vejo assim que esse processo de gamificação, ele engloba tantas camadas de venda numa empresa, né? Porque ele engloba a pessoa que está sendo retribuída e beneficiada ali diretamente, ele engloba o processo de vendas, que acaba sendo mais organizado e com melhores métricas de acompanhamento, e ele engloba a tecnologia, porque tem uma plataforma que gerencia tudo isso, né? Sim. E aí a pergunta consolida um pouco disso aqui. O que você acha mais importante nessa jornada de vendas? Quando você está criando uma startup ou criando também uma operação de varejo, né? São pessoas? São os processos? Ou é a tecnologia? É a primeira pessoa, sem dúvida. É entender quem elas são, o que motiva elas e etc. Então, isso sem dúvida. Legal. Porque o resto vai compor isso. Então, se eu entendo que aquela pessoa é mais colaborativa, aí tecnologia. É mais fácil organizar o trabalho dela numa ferramenta colaborativa, que ela teve visão de todos e eu consigo ali trabalhar com ela. Então, Boa. sim, se eu fosse ordenar assim, pessoas, processos e tecnologia. Cara, você falou uma coisa super legal sobre a renda extra que os vendedores enxergam como o melhor benefício deles. Você, por trás desse projeto, você tem uma motivação extra, um propósito maior sobre mudar a vida desses vendedores, desses caras conseguirem alavancar suas carreiras de venda? Tem uma essência mais social, uma essência mais humana por trás de todo esse processo que você criou na Peoplefy? Tem o meu pessoal, como empresa não, mas sim, eu sempre entendi, enquanto vendedor, que vendas é um mudador de vidas. Perfeito. É um ponto de inflexão na vida das pessoas. Quem consegue atingir resultado em vendas, muda a vida dela, muda a família da vida dela. Então, a partir do momento que eu crio uma forma de fazer a pessoa vender, eu acredito sim que eu estou contribuindo para aquilo que me fez sentir bem quando, nos meus vários anos de vendedor, até hoje, né, vendendo na Peoplefy, sim.
mas eu acredito que se uma pessoa aprende a vender, ela encontra a melhor profissão do mundo, assim. Excelente. Ela vai Parabéns. conseguir vender qualquer tipo de coisa, em qualquer momento, para qualquer pessoa. Então, se você descobre, Legal. ajuda ela a como ela fazer isso de uma maneira excelente, eu acredito sim que eu estou contribuindo para uma coisa um pouco maior do que só tecnologia, só venda e etc. Parabéns, cara. Eu tenho certeza que quem usa Peoplefy, as empresas que se associaram a você nessa jornada, né, estão colhendo bons frutos, né? Porque na prática, as pessoas engajadas, elas acreditam naquele propósito e elas entregam muito mais do que só regras, do que só acordos formais, né? Elas se dedicam para que aquilo mude a vida dela e, consequentemente, mude aquele negócio. Bem legal, cara. Tô mais orgulhoso ainda de conhecer você mais a fundo nessa questão da empresa, nesses processos que você tem mudado no mercado. E aí, por último, o que eu queria te perguntar, assim, Sim. como que o varejo pode se reinventar com a gamificação? Boa. Primeiro, aplicando a gamificação, mais uma vez, naquilo que ele sabe que o vendedor precisa fazer. Eu repito essa tecla porque parece simples, né? Você sabe que o vendedor precisa fazer. O problema é que ele não vai se motivar se, ele não souber e não tiver uma forma visível dele saber o que ele precisa fazer, e se você não souber o que vai motivá-lo a fazer, que vai Sim. envolver os fatores pessoais, vai envolver os fatores financeiros, etc. Então, Perfeito. sim, olhar a gamificação para o varejo, para fazer o time todos os dias entender o que ele precisa fazer e ele querer fazer isso, é a grande oportunidade. É Perfeito. tirar o tempo ocioso, ele entender que esse tempo ocioso pode ser uma atividade que vai gerar negócio e ele não vai fazer só porque alguém está mandando. Sim, obviamente, ele está dentro de um contrato, ele precisa, mas imagina que você consegue fazer além da obrigação e ele se sentir motivado a fazer isso. Então, sim, Sensacional. é uma boa. E quem não quer ter um time motivado no varejo? Porque, Precisa, né? exato, porque o turnover é um vilão dos times de venda de varejo. Porque por vários fatores. Mas a partir do momento que você consegue entregar uma forma com que eles vão fazer o que precisa ser feito, serem recompensados e gostarem do que está ali, você tem um time ali para anos. Sem Sensacional. dúvida, eu acredito nisso. Sensacional. Cara, um prazer falar com você Oi, mais uma gente. vez. Felipe, Eu queria satisfação. imensamente que você compartilhasse um pouco das suas redes sociais, da Peoplefy, dos seus projetos. Deixa aí um recado final para a galera que quer mergulhar nesse processo de gamificação e ver esse engajamento acontecer. Eu acho que não tem nenhum dono de empresa ou nenhum gerente comercial que não queira uma equipe engajada, motivada, talvez seja o primeiro passo, né? De um engajamento. Depois que ele vive essa motivação, ele se engaja de verdade, ele vive aquilo como um propósito. Então, manda esse recado para esses empresários que podem ter uma equipe engajada, que podem partir para um varejo 2.0, 3.0, 4.0, mas que não percam essa essência, né? Das pessoas envolvidas no projeto deles. E suas redes sociais também, a câmera do corte está ali. Deixa suas redes sociais, seus recados finais, fique à vontade aí, Primeira Cris. satisfação enorme, mais uma vez, esse convite muito especial para mim, estou muito feliz de estar aqui. E sim, se você é gestor e se você já entendeu que time de vendas motivados vende mais, você precisa entender então como motivá-lo. Então, para isso, eu vou deixar minhas redes sociais, eu produzo conteúdo quase todo dia com dicas de motivação de exemplo real, tá? Eu só falo do que a gente aplica na nossa empresa e funciona para esse tipo de marca, igual eu falei, Track and Field, Tommy, Swarovski, várias outras lojas. Se você quiser entender, é só me seguir lá, é só jogar Cristiano Sacramento e seguir meu Instagram, você vai ver dicas lá todo dia. Aí, se você quiser ir para um próximo passo, fique à vontade a entrar em contato, a gente pode falar, mas eu quero que você pelo menos entenda, assim, o que você pode fazer agora, sem depender de nada, que já pode fazer resultado do seu time de venda. Então, segue lá, Cristiano Sacramento, que eu tenho dica lá todo dia sobre motivação para a equipe de vendas. Bora decolar, gamificação no varejo. Bora! Pra cima. Bora! Obrigado, Cris. Obrigado eu. Valeu. Tchau. Ufa! Ei, mandou bem demais, hein? Tá calor, né, meu?